E aí, moçada? Neste vídeo a gente vai revisar o assunto de velocidade instantânea de forma contextualizada, para o entendimento ficar melhor para você, com menos teoria, ou seja, a gente vai já aprender o conceito, já aplicando num contexto, para você conseguir absorver esse assunto de forma mais fácil e mais rápida. Então, sem muita enrolação, vamos falar da velocidade instantânea. Aqui do lado direito, eu desenhei um velocímetro para a gente lembrar de velocidade instantânea significar justamente isso. Lembrar que esse ponteiro ele sobe e desce a cada intervalo de tempo, né? A cada tempozinho que você estiver acelerando o seu carro ou freando, ele mostra um valor diferente. Então ele mostra o valor da velocidade em cada instante. Pois bem, então a leitura que a gente consegue ter de um velocímetro é justamente a velocidade instantânea, a velocidade naquele exato momento, tá ok? Aqui do lado esquerdo eu fiz uma tentativa de desenhar um drone, né? Então eu vou até traduzir para você. Aqui são as hélices do lado direito, isso de branco é o ar que ele está jogando para baixo para poder se manter no ar. Aqui de amarelo é o rastro desse drone, ele está indo da esquerda para a direita. Aqui o nosso eixo horizontal está orientado como positivo para a direita. Você vê aqui os intervalos, 10 metros, 15, 30, coloquei só 3, tá? E esse drone vai ficar se movendo. Então imagine que você está numa situação, né, como um engenheiro formado, onde você está trabalhando com um drone que vai ficar fazendo uma varredura num terreno, né? Sei lá, vai criar um mapa de geoprocessamento. Você vai usar um aplicativo para isso, vai ter que programar, tá? No aplicativo do celular. Ele vai te dar as informações, várias informações. Uma dessas informações pode ser justamente a velocidade instantânea, a velocidade que esse drone tem em cada percurso que ele está fazendo. Tá ok? Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, estou simulando esse drone se movendo só da esquerda para a direita. E aqui esse gráfico está mostrando para a gente justamente esse aumento de posição que ele vai ganhando a cada segundo. Então repare que em 2 segundos ele está na posição 10 metros. Um pouquinho de tempo depois, em 12 segundos, ele já está na posição de 30 metros. Né? Então ele vai se deslocando da esquerda para a direita com um certo aumento de velocidade. Pois bem, então, Rodrigo, onde é que chega esse gráfico? Onde é que eu vou chegar em velocidade instantânea? Pois bem, a gente vai ter que relembrar o conceito de velocidade média. Né? Daí é que vai nascer a velocidade instantânea. Então vamos para o gráfico agora. Se eu fizer uma reta ligando os dois pontos, a gente vai ter uma inclinação dessa reta. Ou seja, essa reta está inclinada, levantada pelo lado direito. Quanto mais levantado o lado direito tiver, maior é esta velocidade que o drone tem. Quanto mais baixo, menor a velocidade. Como aqui eu estou analisando entre dois instantes diferentes, ou seja, um ΔT, um intervalo de tempo t razoavelmente grande, tá? Então, ó, nosso ΔT ele vai, ó, daqui até aqui. Um ΔT de 2 para 12, 10 segundos. Tá? Nesse intervalo de tempo, ele percorreu quantos metros? Nosso intervalo de deslocamento é um ΔX de 20 metros. Então aqui a gente teria como calcular a velocidade média desse drone ao longo desses 20 metros, ao longo desses 10 segundos. Né? Ou seja, velocidade média é você pegar o intervalo de deslocamento, o ΔX, sobre o intervalo de tempo, o ΔT. O que daria 20 sobre 10, o que daria 2 metros por segundo. Não é assim que a gente calcula a velocidade média? Pois bem, se a gente, né, lembrando, olha o velocímetro. O velocímetro quer a velocidade não entre 2, 3, 4, 5 segundos. Não, não. Não quero intervalo entre algum tempo. Eu quero a velocidade naquele exato segundo que eu estou olhando para ele. Então, se eu reduzir esse intervalo de 10 segundos, se eu for reduzindo ele, né, ao ponto de chegar a quase zero, a gente vai chegar na velocidade instantânea.
Vamos analisar aqui um outro gráfico. Nesse segundo gráfico, repare que eu aproximei o intervalo, eu diminui o intervalo. O intervalo agora é só de 5 segundos. Ó. Daqui para cá, eu tenho um ΔT mais encurtado. Né? Olha a diferença aqui, ó, desse intervalo. Olha a diferença deles. A mesma coisa aqui dentro. Ó. O ΔX ficou bem menor. Né? A gente aproximou, puxou o tempo para cá para diminuir o tempo e puxou, obviamente, o deslocamento junto, diminuindo o ΔX e o ΔT. Mas ainda assim seria um cálculo de velocidade média, porque nós temos dois intervalos de deslocamento, 10 para 15, e dois intervalos de tempo. Aliás, um intervalo de tempo, né, com dois instantes, de 2 para 7. Tá? Então nós temos o ΔT. Legal. Então, Rodrigo, já entendi. Então não posso ter dois tempos, dois instantes. Não pode. Se você tiver dois instantes, você vai estar calculando a velocidade média. Então eu quero calcular num instante só. Então eu puxo esse segundo ponto bem para cima do primeiro ponto, ao ponto de quase não ter diferença. Né? Vou desenhar um terceiro gráfico para a gente ver isso melhor. Nesse terceiro gráfico, eu puxei o segundo ponto azul para cima do primeiro. Está tão pequeno, que o intervalo que existe aqui, ó, bem pequeno, eu não vou mais chamar de ΔT, eu vou chamar de dt, que é um intervalo de tempo infinitesimal. A mesma coisa com o deslocamento. É tão curtinho, mas tão curtinho, que eu vou chamar agora de dx, que é um deslocamento infinitesimal, bem pequeno. Pois bem, repare ó, que é aqui que aparece a velocidade instantânea. Porque se eu fizer a ligação dos pontos, aqui, ó, se eu ligar dois pontos, eu tenho ainda a inclinação da reta que vai me dar a velocidade média. Mas aqui só tem um ponto e ele passa na tangente à curva. Ó. Tangente, ele só toca em um ponto dessa curva de cor rosa. Então, isso eu vou obter a velocidade instantânea. Velocidade instantânea, por definição, é com o limite onde ΔT ele é tão pequeno, esse intervalo de tempo tão pequeno que ele tende a zero. Ele chega próximo de zero. Tá? Justamente dessa razão, ΔX por ΔT. Então, o ΔT é muito pequeno. Ah, Rodrigo, é zero, né? Tão curtinho. Não, não pode ser zero, porque se for qualquer coisa dividido por zero, aí vai dar sempre a velocidade zero. Tá ok? Então, o tempo não é zero, mas ele chega próximo de zero. 0,0000001. Tá? Ainda não é zero, mas é bem próximo. Então, toda essa nomenclatura, limite de ΔT tendendo a zero, de ΔX sobre ΔT, que é aquela mesma equação da velocidade média, a gente vai chamar isso aqui de dx dt. Ó. Então, a velocidade, no final das contas, a velocidade instantânea em um ponto só dessa curva é a derivada da posição com relação ao tempo. Tá ok? Então, bora aplicar. Vamos fazer aqui que a gente vamos supor que a questão forneceu para a gente a equação dessa posição, para a gente descobrir a posição que esse drone se encontra a cada segundo. Tá? E aí é só a gente derivar essa equação e a gente vai achar a velocidade naquele ponto, né? Ou em qualquer ponto dessa curva. Pronto. Vamos imaginar que a equação dessa curva seria essa. Ó. Vou até colocar da mesma cor da curva para a gente identificar fácil. Então a equação dessa curva seria 2t mais t ao quadrado. Vamos supor que essa seja a equação. Como é que eu calculo a velocidade instantânea naquele ponto? Essa equação eu conseguiria descobrir onde o drone estaria em qualquer intervalo de tempo, em qualquer instante. Né? Mas não quero saber a posição, eu quero saber a velocidade. Então, como a gente acabou de ver ali, velocidade é igual à derivada da posição com relação ao tempo. Ou seja, vou derivar aquela equação 2t, né? T elevado a 1, mais t ao quadrado. O 1 vai para frente do 2, fica 1 vezes 2 vezes t. 1 menos 1 aqui no expoente,
fica 0. Mais o 2 vai para frente do t multiplicando. E o 2 menos 1 fica com o expoente 1. Ou seja, quanto é que dá isso aqui? 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Lembrando que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, é 1 vezes 2 vezes 1. Mais 2 vezes t elevado a 1. T elevado a 1 é o próprio t. Pronto. Ó. A gente acabou de obter a equação da velocidade. Ou seja, com essa informação aqui, eu consigo descobrir qual é a velocidade desse drone em qualquer instante. Em 3 segundos, 8 segundos, 12 segundos, eu consigo calcular a velocidade que ele está ganhando em cada instante. Então, vamos aplicar. Vamos fazer um teste aqui. Vamos descobrir exatamente essa velocidade nesse momento aqui, ó, nesse instante de 2 segundos. Então, ó, muito simples. Velocidade em 2 segundos é igual a 2 mais 2 vezes t, que dá igual a 2 mais 4, que dá igual a velocidade em 2 segundos é de 6 metros por segundo. Simples, né? Bom, moçada, espero que tenha ficado mais claro para vocês essa questão da velocidade instantânea, né? De onde é que ela vem. Ela veio da velocidade média tendo o seu intervalo de tempo bem diminuído ao ponto que se aproxima de zero, né? A gente chama este limite de ΔT tendendo a zero de dx/dt, ou seja, a derivada da posição com relação ao tempo. Tranquilo assim? Pois, meus amigos, se você conseguir entender bem agora esse assunto, deixe o seu like para que outros alunos também de engenharia consigam receber esse vídeo, tá? Até mais, até o próximo vídeo, obrigado.